divisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. Amém? Possa tomar os vossos assentos, em nome de Jesus. Como nós sabemos, o tema da mensagem é ouvidos abertos para a voz de Deus. E nós sabemos que estar com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus é estar pronto, é estar preparado para obedecer a voz de Deus. É estar pronto para obedecer a ordem de Deus. Porque se nós estamos com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, nós temos que obedecer também a Deus. Nós sabemos que a obediência a Deus, ela traz benefício, e a desobediência a Deus, ela traz malefício. E dentro deste tema, a mensagem que eu vou pregar é sobre Abrão. Eu li aqui o texto base do tema, mas eu quero pregar dentro deste tema, sobre Abrão e sobre alguns homens que obedeceram a Deus e outros que desobedeceram. Peço você que agora abra a sua Bíblia em Gênesis. E esta mensagem, ela está dentro do tema da campanha. Gênesis capítulo 12. É a chamada de Abrão. Quando nós estamos com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, é algo muito tremendo, porque quando Deus ele fala com alguém, é porque tem um propósito. Quando Deus ele fala com alguém, é porque Ele quer cumprir algo na vida daquela pessoa. E Deus, Ele é um Deus que tem chamado a mim e a você. Ele é um Deus de propósito, Ele é um Deus de promessa. E para que as promessas de Deus elas se cumpram na nossa vida, para que o efatá de Deus se cumpra na nossa vida, é necessário nós também obedecermos à voz de Deus. Amém? Capítulo 12, versículo 1 até o 5, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Mas as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. Amém? Aqui é a chamada de Abrão. Abrão, ele morava em Ur dos Caldeus, junto com seu pai, com a sua família, ali com a sua parentela. Ur dos Caldeus, como nós sabemos, era um lugar onde havia muita idolatria. E Abrão, ele era semita. Abrão, ele era descendente de Sem. Sem nós sabemos que é o filho de Noé. Deus escolheu a descendência de Sem para receber a sua bênção pela graça. Deus escolheu Abrão para ser o pai da nação de Israel pela graça. A terra de Abrão era Ur dos Caldeus, que fica no sul da Babilônia, entre os rios Tigre e Eufrates, hoje em dia
é o Iraque. Era uma terra civilizada, comercial, educada e cheia de idolatria. De lá, Abrão saiu e permaneceu em Harã. Harã se localiza bem ao norte de Damasco. Então, ou seja, Abrão, ele vivia ali em Ur dos Caldeus, junto com a sua família, e seu pai decide sair de lá para ir para Harã. A Bíblia vai dizer que quando eles estavam em Harã, Deus, ele fala com Abrão. Deus, ele chama Abrão e fala para ele: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Abrão, ele ouviu a voz de Deus, e ele não pensou em duas vezes, apenas ele obedeceu ao chamado do Senhor, e ele seguiu para uma terra confiando em Deus. Abrão não sabia para onde ele iria, porque Deus não tinha falado o nome da cidade ou do lugar aonde ele deveria ir. Deus apenas diz: vai para uma terra que eu te mostrarei. E ali ele pega Sara, ele pega ali Sarai e Aló, e ele sai em direção a Canaã. Ló, ele obedece à voz do Senhor. Abrão, ele obedece à voz do Senhor e ele sai. E ele vai ali fazer com que a vontade de Deus fosse prevalecida em sua vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos à voz de Deus, bênçãos ela recai sobre as nossas vidas. Quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, promessas são feitas para nós. E quando nós seguimos a vontade de Deus, as promessas e tudo aquilo que nós cremos e pedimos, Deus, ele nos dará. Porque a vontade não é nossa, é a vontade de Deus. Abrão, ele entendeu que ele não estava mais vivendo segundo a sua vontade ou segundo a sua direção, mas agora a sua vida não pertencia mais a ele, mas agora pertencia ao Deus, Criador dos céus e da terra. Agora que Abrão, ele entende de que ele tem um Senhor, de que ele tem um Pai, aqui ele entende de que ele não tem mais que dar satisfação a outras pessoas, a não ser a Deus. Não estou aqui dizendo que você não tem que dar satisfação ao seu pastor, mas eu quero dizer aqui, para mim e para você nessa noite, que nós devemos dar ouvido à voz de Deus e obedecer. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que oram a Deus pedindo para Deus falar com ela, oram a Deus pedindo para que Deus abra a porta, para que Deus cumpra a promessa. Mas quando Deus ordena que a pessoa vá a tal lugar, pregar a sua palavra ou fazer a sua vontade, muitas das vezes nós não queremos obedecer. E é onde as bênçãos de Deus, ela não vêm sobre as nossas vidas. E muitas das vezes muitos se frustram por conta disso, porque oram, buscam, mas quando não obedecem à vontade de Deus, não adianta de nada. Abrão, para você entender, ele e a sua família eram pessoas idólatras, que viviam no meio da idolatria, viviam no meio de pessoas que adoravam outros deuses. Só que ele escuta uma voz lhe chamando, ele escuta uma voz diferente, e ali ele para ouvir, e ele obedece, e ele vai cumprir a vontade de Deus. E Deus automaticamente derrama sobre a sua vida uma bênção. Agora, neste momento, ele sai da sua terra, e ali Deus é com ele. Então, se você quer que uma porta se abra, se você quer que Deus ele entregue o seu milagre ou a sua vitória, a partir de hoje, obedeça mais à voz do Senhor. Se você já obedece, continue desta forma. Muitas das vezes nós queremos que Deus ele realize logo o que nós queremos, mas não é assim. Tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, e todas as coisas Deus ele dará no tempo dele, segundo a sua vontade.
E aqui é um exemplo de obediência. Abrão, um homem obediente e temente a Deus. E também tem outro exemplo, quando Deus ele muda o seu nome para Abraão. E Deus ele pede para que Abraão, no capítulo 22, ele sacrifique o seu filho. Mais um ato de obediência a Deus. No capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 1 até o 13. E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. Tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Aqui nós vemos mais um exemplo de obediência, de confiança e de fé. É necessário nós obedecermos, é necessário nós confiarmos em Deus, e é necessário nós termos fé em Deus. Porque aqui Deus ele pede a Abraão que sacrifique o seu filho, o seu único filho. E Abraão ele pega ali o seu filho, pega o cutelo, pega a lenha, e ele sai para sacrificar o seu filho. Abraão ele sabia que Deus era um Deus de provisão. Abraão ele sabia que Deus era um Deus que provia todas as coisas que ele precisava. Deus deu riqueza a Abraão. Deus ele deu tudo aquilo que Abraão ele precisava. E Abraão ele confia em Deus e ele sai, acreditando de que Deus ou iria ressuscitar o seu filho, ou iria mandar alguma provisão para ele sacrificar a Deus, para ele oferecer holocausto a Deus. É importante nós confiarmos em Deus no momento da aprovação. É importante nós confiarmos em Deus no momento de luta. Porque quando Deus ele prova um servo seu, não é para o fazer desistir, não é para fazer ele voltar atrás, mas é para que ele cresça, é para que ele tenha experiência, e é para que Deus cumpra sobre a sua vida a sua promessa.
Você está preparado para ouvir a voz de Deus? Também esteja preparado para obedecer à voz do Senhor. Porque quando Deus ele fala conosco, é porque tem um propósito. Quando Deus ele fala conosco, é porque tem um motivo. Deus nunca vai falar com alguém simplesmente por falar, ou porque Deus ele quer conversar. Quando Deus ele falar comigo e contigo, é porque ele quer realizar algo através das nossas vidas. Então entenda isso na noite de hoje, que Deus ele tem um chamado para cada um de nós. Entenda que Deus ele tem promessas para mim e para a sua vida. E para Deus ele cumprir em nós, é necessário nós estarmos preparados para fazer aquilo que ele ordena. E Abraão ele vai sacrificar, acreditando que Deus enviaria ali a provisão. Para não ficar só nas minhas palavras, abra em Hebreus. Deixa eu ver se eu não esqueci de anotar. Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18. Pode colocar para mim, por favor. Pela fé, Hebreus 11, 17 e 18. Primeiro 17, depois 18. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Então ele foi crendo de que Deus ou ressuscitaria, ou que Deus enviaria a provisão, em que Deus enviaria ali a oferta para ser oferecida a Deus. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Deus ele é poderoso para, em meio à provação, em meio às lutas, ele enviar a provisão. Então entenda que nos momentos difíceis não é para eu e nem para você parar. Continue, persevere. Hoje se encerra esta campanha. Então creia que Deus ele irá fazer grandes coisas em nossa vida. Aquilo que você pede a Deus, continue perseverando em oração. Continue buscando, porque Deus ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Abraão ele foi um homem que confiou inteiramente a sua vida a Deus. Deus ele falava para Abraão o que iria fazer na sua vida. E Abraão ali, ele cria e confiava na palavra de Deus. Era um homem que sempre ouvia a voz do Senhor. E quando Deus sempre dava uma ordem, ele ia lá e obedecia. E era bem sucedido naquilo em que Deus mandava ele fazer. Então, se você quer que Deus derrame as bênçãos sobre a sua vida, continue ali obedecendo ao Senhor. Porque aqueles que desobedecem a Deus só traem coisas ruins para a sua vida. Deus ele não quer que nós venhamos desobedecê-lo, mas Deus ele quer que todos os dias nós venhamos obedecer a sua voz. Eu creio que Deus ele irá realizar grandes coisas através da minha e da sua vida. E o efatá de Deus se cumprirá em nós. Amém? Também temos outro exemplo de um homem, um jovem que ouviu
a voz do Senhor. Um homem chamado Samuel. Deus falou com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus, obedeceu à voz do Senhor. E Deus, ele fez grandes coisas através da vida de Samuel. Samuel foi obediente a Deus. Samuel foi o homem a qual Deus levantou como profeta, como juiz de uma nação, como sacerdote. Samuel foi um homem que foi muito grande naquele tempo, porque foi um homem que deu ouvido à voz de Deus e que obedeceu ao Senhor. Então, para nós ouvirmos a voz de Deus, é necessário também nós estarmos preparados para obedecer. 1 Samuel, capítulo de número 3. Capítulo 3, versículo de número 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Versículo 14. Portanto, jurei à casa de Eli, que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. E Samuel ficou deitado até pela manhã. Então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, e disse ele, eis-me aqui. E ele disse, qual é a palavra que te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada lhe encobriu, e disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Eu faço uma pergunta a você aqui nessa noite, e a resposta fique para você. Você quer que Deus, ele se manifeste para você? Você quer que Deus, ele fale com você? Você quer que Deus, ele apareça para você? Apenas obedeça ao Senhor. Continue firme nos caminhos do Senhor. Não estou aqui dizendo que você é um desobediente. Não. Mas aqui é para nós entendermos como a bênção do Senhor, ela chegará em nossas vidas. Aqui é para nós entendermos como o efatá de Deus, ele irá se cumprir nas nossas vidas.
Deus, Ele não quer nada de mais de mim, de você. Ele quer simplesmente a nossa obediência. Deus, Ele não quer que nós venhamos fazer grandes coisas para chamar a sua atenção. O que Deus, Ele quer é que o seu povo permaneça obediente à sua voz, à sua vontade, à sua palavra. Nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas que não dão ouvidos à voz de Deus, que não obedecem à palavra de Deus, e muitas das vezes começam a passar por aflição, começam a passar por dificuldade, começam a viver uma vida de derrotas, e ela não entende o porquê que está vivendo aquilo. É por conta da desobediência, é por conta de que não está fazendo a vontade do Senhor. Então, nesta noite, Deus, Ele fala comigo e contigo, e Ele diz que o segredo para Ele se revelar a nós, para Ele falar conosco, é nós continuarmos sendo obedientes a Ele. Não tenha medo de anunciar a palavra, não tenha medo de fazer aquilo que o Senhor manda você fazer. Porque quando Deus, Ele ordena, Ele se responsabiliza. Quando Deus, Ele ordena, Ele envia a provisão. Quando Deus, Ele ordena, é porque Ele vai estar comigo e vai estar com você. O que é que você quer que Deus, Ele cumpra em sua vida? Confie em Deus, espere no Senhor. O que você tem orado, o que você tem clamado, o que você tem pedido, o que você veio buscar nesta campanha toda sexta-feira, o que você tem orado ao Senhor, apenas tenha fé, apenas confie e espere que Deus irá ouvir a sua oração e Ele irá atender o seu clamor, o seu pedido, porque Deus, Ele é um Deus que não desampara o seu povo. Deus é um Deus que Ele está ouvindo a oração do justo, e a oração de um justo, ela tem muito em seus efeitos. Então continue crendo, esperando no Senhor, porque a minha e a sua esperança é Jesus Cristo. Não existe outro ser que pode realizar aquilo que nós desejamos e pedimos, a não ser o Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus, Ele é o Deus que resgata o homem da idolatria. Deus, Ele é o Deus que pega um homem anônimo e faz com que ele seja um homem conhecido pelo mundo, não para ele ser famoso, mas para glorificar o nome do Senhor. Deus, Ele é um Deus que realiza na vida de um homem, a qual ninguém dava nada, coisas grandes. Deus, Ele é o único que pode restaurar casamento. Deus, Ele é o único que pode libertar aqueles que estão aprisionados. Deus, Ele é o único que pode ressuscitar aquele que está morto. Deus, Ele é o único que pode salvar, que pode transformar a vida. Deus, Ele é o único que pode realizar em nossas vidas aquilo que nós precisamos. Então nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé e acreditar que Deus, Ele irá fazer. Porque o nosso problema é que no meio da dificuldade, no meio da angústia, nós duvidamos de que Deus está conosco. Nós duvidamos de que Deus está ouvindo a nossa oração. Nós duvidamos de que realmente é Deus que está falando. Muitas das vezes nós pedimos, Deus fala comigo, e Deus, Ele fala e nós ficamos, será? Se for o Senhor. Muitas das vezes nós dizemos, Deus, eu preciso disso, e Deus diz, vai, e nós ficamos com medo, será se foi Deus? Deus diz, vá a tal lugar e prega para aquela pessoa, e nós dizemos, será se é Deus ou se é a minha emoção? Muitas das vezes Deus, Ele diz, vá orar, e nós não queremos ir orar. Muitas das vezes Deus diz, vá ler a Bíblia, e nós não queremos ler a Bíblia. Muitas das vezes Deus, Ele fala conosco, e nós duvidamos de que é Deus. E Deus, Ele não quer que nós venhamos duvidar. Deus, Ele não quer que nós venhamos relutar. Deus, Ele não quer que nós venhamos voltar atrás. Mas Deus, Ele quer que nós venhamos colocar sobre Ele a nossa esperança. Porque a nossa esperança está em Deus. A nossa esperança, ela vem de Deus. Então, o que você veio buscar aqui nessa noite, acredite que Deus, Ele vai lhe entregar. E eu quero falar agora sobre as consequências da desobediência.
o que acarreta a desobediência na vida de um homem, na vida de um ser humano. O tema da mensagem é ouvidos abertos para a voz de Deus, como nós sabemos, e como eu já repeti várias vezes, sobre a questão de estar pronto para obedecer. 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, fala sobre Saul. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Versículo 8. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e também o melhor das ovelhas e das vacas, dos camelos, jumentos, cordeiros, e do melhor que havia. Não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo de número 15. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Olha só, Deus fala com Saul. Deus dá uma ordem a Saul: vai, mata todos os amalequitas, não deixe ninguém vivo, nem animal, nem criança, nem adulto. Vai lá e mata todos. Deus, ele fala com ele escuta a voz do Senhor e ele vai. Só que ao invés de ele temer a Deus, ele teme os homens. Ao invés de ele fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, agora neste momento ele vai fazer a sua vontade. E o que me chama a atenção é que quando o homem ele deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a sua própria vontade, o que acontece é a frustração, é a derrota. Tem muitas pessoas hoje em dia acabando com seu ministério porque não querem mais obedecer à voz de Deus. Tem pessoas hoje em dia acabando com seu ministério porque estão querendo fazer o que os homens querem que eles façam, ao invés de fazer o que Deus quer que ele faça. Então aqui, Saul, ele desobedece à voz do Senhor, ele deixa
o rei vivo, ele pega o melhor daquela terra e ele leva para sacrificar a Deus. Só que o que foi que Deus mandou ele fazer? Mandou destruir, não mandou levar nada de lá. Então ele vai, pega e leva o melhor daquela terra. E é interessante que ele pensava que Deus ainda estava com ele. Ele pensava que Deus tinha se agradado do que ele tinha feito. Só que Deus, ele não se agradou do que Saul fez. Deus rejeitou Saul por conta da sua desobediência. Eu quero deixar aqui para nós nessa noite: não tema o que os outros vão dizer. Não tenha medo do que as pessoas irão fazer. Porque os homens, a única coisa que eles podem fazer é tocar no nosso corpo. A única coisa que o homem ele pode fazer é matar a nossa carne. A única coisa que o homem ele pode fazer é nos ferir. Mas o que Deus ele pode fazer vai muito mais além do que eu e você podemos imaginar. Deus ele pega um rei que desobedece a sua ordem, e o que é que Deus ele faz? Coloca sobre ele um espírito mau que vem da parte do Senhor, e ele passa a sofrer as consequências da sua obediência, da sua desobediência. Então Deus ele traz para nós nessa noite uma palavra, a qual, se nós queremos ouvir a voz de Deus, temos que estar preparados para obedecer. Se queremos ouvir a voz do Senhor, temos que estar preparados para o que Deus irá mandar nós fazer. Porque não importa se é rei, não importa se é servo, desobedeceu, irá pagar o preço. Porque Deus, ele não brinca de ser Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde o sistema ele está se levantando contra a igreja de Deus, onde a perseguição ela está aumentando. Estamos vivendo um tempo onde Satanás ele está usando a IA para quê? Para criar louvores, para quê? Para adorar a ele. Porque nós sabemos que Satanás ele procura ser melhor do que a Deus. E aquele que teme ao Senhor sabe que não irá louvar a ele, porque ele já é um derrotado. E se você não sabe, se você for procurar estudar, os louvores que são feitos por IA são louvores para adorar Satanás, são louvores para adorar demônios. Então tenha cuidado sobre isso, porque é algo que o sistema está usando para enganar o povo de Deus. É algo que o sistema está usando para poder fazer com que o povo de Deus seja enganado. Então eu deixo para nós nessa noite: escute a voz do Senhor, escute a voz de Deus, porque nós ouvindo a voz de Deus e obedecendo, Deus ele irá nos levar a lugares em que nós nem imaginamos que um dia iríamos pisar. Então deixe Deus direcionar a sua vida, porque o que Deus ele traz para nós é algo melhor. O que Deus ele tem para nós é algo grande. Eu nem ia falar sobre isso, sobre a questão de louvores feito por IA, porque cada um tem o seu entendimento, cada um entende da forma que quer. Não estou dizendo aqui, não estou exortando nem querendo falar o que você deve fazer, porque a igreja ela tem pastor, ela tem liderança para isso. E a mensagem na noite de hoje é essa: escute a voz do Senhor e obedeça. Nós temos outro exemplo de outro homem para encerrar, que desobedeceu a voz do Senhor. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o 5. Pode colocar para mim, por favor. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 5. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela,
porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Agora o versículo 9, por favor. E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Então nós vimos nessa noite sobre a questão de ouvirmos a voz de Deus e o que a desobediência ela traz. Jonas, ele desobedeceu a voz do Senhor. Deus mandou ele ir a Nínive pregar a palavra do Senhor. Só que Jonas, ele naquela hora, ele relutou e ele não quis ir até aquele lugar, porque o povo de Nínive, eles tinham feito muitas coisas más contra o povo de Israel. Então Jonas, mesmo sendo um profeta, mesmo ouvindo a voz do Senhor, mesmo Deus ele dando ordem a ele endurece o seu coração, ele reluta, ele vai querer fazer a sua própria vontade. E o que acontece? Deus ele manda um naufrágio, e Deus ele lança Jonas no mar. E o que me chama aqui a atenção também é que não só Jonas sofreu, mas todos aqueles que estavam ao seu redor também padeceram por conta da desobediência de Jonas. Jonas, mesmo ele sendo um profeta temente a Deus, olha só, Jonas era temente a Deus, mas mesmo assim desobedeceu a Deus, endurecendo o seu coração. Mas apesar de ser profeta e teoricamente tão espiritual, Jonas é relutante em obedecer a Deus. É interessante que Jonas, ele é temente a Deus. Jonas, ele é um homem espiritual. Jonas, ele é um homem que ouvia a voz do Senhor, mas ele era um homem que não queria anunciar a palavra àqueles que o tinham lhe feito mal. Então, se Deus ele lhe mandar ir, aquela pessoa que lhe fez mal, vá até ela se reconciliar. Se Deus ele lhe deu uma ordem para você ir, vá, não se prenda, obedeça à voz do Senhor. Nessa noite o efatá de Deus irá se cumprir na minha e na sua vida. Efatá, abre-te. E abriram-se os ouvidos. A prisão da língua daquele homem, ela foi desfeita. Por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito.
Deus, Ele faz o surdo ouvir. Deus, Ele faz o mudo falar. Deus, Ele faz o cego enxergar. Então, na noite de hoje, eu espero que você tenha entendido esta mensagem. Eu espero que você tenha entendido esta palavra. Então, que você possa sair daqui nesta noite com um pensamento diferente sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Saia daqui com um pensamento diferente, de querer ser mais obediente a Deus, de querer mais dar ouvido à palavra do Senhor. Porque quando nós damos ouvido à sua voz e obedecemos, as bênçãos elas seguirão a mim e a sua vida. Se você obedecer mais e mais a Deus, as portas irão se abrir. Se você obedecer mais e mais ao Senhor, Deus Ele irá fazer grandes coisas na sua vida. E até aquilo que você pensava que não tinha mais jeito, que não dava mais para acontecer, o Senhor irá fazer acontecer. Porque Deus Ele é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Amém? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.